Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar hoje aqui a nossa aula 4 de Word, do módulo de Word. Tenho dois arquivos aqui e aqui temos uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, alguns tópicos que a gente vai utilizar aqui para a aula 4 e também talvez para a aula 5. Então, vamos trabalhar um pouco aqui com a visualização de documentos. Então a gente tem algumas visualizações de documento aqui. O modo de impressão, que é esse modo que nós temos aqui. Temos o modo de leitura. Então, o modo de leitura a gente utiliza para ler no computador, ler no Word. E aqui algumas opções para leitura. Pode aumentar o texto, mostrar em 2 páginas, pode fazer algumas alterações aqui para você poder fazer a leitura no computador. E o fechar, que volta ao nosso modo de impressão novamente. Tem o layout da web, caso a gente fosse colocar esse texto em uma página da internet, ela apareceria dessa maneira. Temos também aqui o estrutura de tópicos. Essa estrutura de tópicos aqui, ele já não é mais utilizado no Word. Depois de 2010 não existe mais essa visualização. E o rascunho também não existe mais no Word 2016 para frente. Então são duas visualizações que não são mais vistas aqui. Então nós temos o layout de impressão, o leitura e o modo de web. Mas em 95% dos casos nós utilizamos o layout de impressão. Outra forma de visualizar o documento é o nosso zoom. Então eu tenho aqui algumas visualizações. Se meu texto estivesse em 80%, aqui nesse menos a gente reduz a visualização e nesse mais a gente amplia a visualização de 10 em 10%. Mas aí eu falo assim, eu queria colocar esse texto aqui em 25%. Então a gente vai clicar onde está o 130 aqui. E aí a gente tem algumas opções de zoom nesse painel. Aqui a porcentagem de 130%, então aqui ele consegue reduzir de 1 em 1 para que você tenha a melhor visualização ou a visualização que você deseja ter nesse momento. Algumas coisas sobre visualização de documentos, tamanhos e modos de visualização. Agora vamos dar uma olhada no localizar e substituir. Então aqui, como eu falei, temos um texto de Carlos Drummond de Andrade, um poeta e escritor brasileiro. E esse poema foi muito criticado quando ele foi feito por ter muitas repetições de palavras. E até por isso que eu estou utilizando ele, porque eu quero utilizar a opção localizar e substituir. Nós temos como um atalho aqui, para chegar nisso, o Ctrl L. Então eu vou apertar o Ctrl L e aparece uma tela aqui de navegação. Eu vou escrever a palavra caminho. Então ele localizou todas as palavras caminho.
Vamos supor que eu quisesse trocar essa palavra caminho por estrada. Então, com o atalho, vamos mudar o atalho aqui. O atalho agora mudou para Ctrl U. Vou até fechar essa navegação aqui. Ctrl U. Ctrl U. Localizar e substituir. Então eu tenho aqui a palavra caminho. Substituir por. Eu poderia substituir por caminho, a mesma palavra. Só que aqui eu quero que ele diferencie entre maiúsculas e minúsculas. Localizar apenas palavras inteiras. Usar caractere coringa. Coincidir prefixo, coincidir sufixo. Ignorar caractere de pontuação. Ignorar caractere de espaço em branco. Tem todas essas opções aqui. E tem o formatar. Fonte. Eu quero que ele fique sublinhado, duplo, de cor verde. Então toda a palavra caminho vai ser substituída por caminho com a cor verde. A cor da fonte também pode ficar verde, né? Olha lá, fica assim. Então, a mesma palavra, só que com uma formatação. Eu vou colocar aqui, ó. Eu posso substituir uma palavra ou posso substituir tudo. Vamos ver, substituindo tudo, o que acontece. Ele não fez nenhuma substituição. Então vamos colocar aqui estrada. Substituir caminho por estrada. Substituir tudo. Ah, é que eu cliquei, ó. Vejam aqui, ó. Eu cliquei no outro Word aqui, por isso que não está acontecendo nada, ó. Vou clicar de novo aqui. Usar o atalho aqui, Ctrl U. E vamos ver se a gente faz aquela substituição lá. Caminho. Formatar. Fonte. Tá o verde aqui, ok. Substituir tudo. Ah lá. O Word concluiu a pesquisa e fez de documento e fez 6 substituições. Ó. Eu posso apertar OK e visualizar que toda a palavra caminho foi alterada. Agora eu quero alterar por estrada. Formatação não sei se está verde, mas eu vou voltar ao normal. Automático, nenhum. Ok. Então todo lugar que tiver a palavra caminho vai ser substituído por estrada. Então vamos colocar substituir tudo. Olha lá, o Word concluiu a pesquisa de documento e fez 6 substituições. Ok. Então, ó, mudou para estrada. Só que ele não fez a formatação. Não ficou preto. Cor da fonte, automático. Ok, substituir tudo. Agora tem que ser estrada aqui, né? Não tem mais a palavra caminho. Estrada. E aí sim, ó. Deixou todas as palavras estrada na cor automática. Então, podemos substituir várias coisas aqui, ó. Agora eu vou usar a palavra pedra. Pedra. E eu quero que toda a palavra pedra fique em negrito. Então vamos lá, formatar, fonte. Temos aqui os estilos da fonte. Itálico, negrito, itálico, não negrito, negrito. Então, substituir toda a palavra pedra
e deixar todas as palavras pedras em negrito. Substituir tudo. Fez 7 substituições da palavra pedra. Certo? Vamos usar agora a formatação, ver agora a formatação de parágrafos. Então vamos lá. Para formatar um parágrafo, vamos utilizar aqui formatação de parágrafo. Então, aqui a gente tem as guias e aqui a gente tem umas semi-guias também, né? Então eu tenho aqui, ó, área de transferência, fonte, que a gente utiliza o painel Ctrl D para formatação de fonte, e aqui a formatação de parágrafo. Quando eu clico aqui, nessa setinha, aparece essa janela aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, alinhamento esquerdo, ou seja, está tudo alinhado ao esquerdo. Nós temos aqui, ó, as opções de alinhamento. Nível do tópico, então a gente tem aqui, ó, nível 1, nível 2 e assim por diante, até o nível 9. E corpo do texto, que é o que está relacionado aqui. Aí vamos supor, você quer um recuo à esquerda. Vamos colocar aqui um recuo de 1 centímetro à esquerda. Então tem primeira linha, que só a primeira linha do parágrafo obedece a esse recuo, e o deslocamento, que todo parágrafo recebe esse recuo. Se colocar de primeira linha, como estava selecionado aqui, ó, o Ctrl U, ele teve um recuo. Veja que na régua, né, ele obedece um alinhamento. Então ele veio o alinhamento aqui do corpo do texto e o alinhamento aqui de primeira linha. Se você não tiver a régua, não estiver visualizando a régua, você vem aqui na guia exibição e você marca essa opção régua aqui, ó. Aí você vai obter essas réguas aqui. Mas voltando lá, vamos fazer aqui, ó, nesse parágrafo. Eu copiei esse texto da internet, então não sei se ele vai funcionar como parágrafo, mas vamos testar. O cursor está aqui no parágrafo. Vamos lá em formatação de parágrafo. Então eu quero um alinhamento à esquerda de meio centímetro, 0,5. E aí eu tenho que colocar a primeira linha. Então aqui ele até mostra, ó, tá vendo, ó, como que fica o texto. Que na primeira linha tem um recuo e no restante do parágrafo não. Aqui no deslocamento, aí a primeira linha fica no local e todas as outras linhas do parágrafo ficam assim. Vamos ver então primeiro esse deslocamento. Olha lá. Primeira linha fica nesse alinhamento aqui e a segunda linha, as demais linhas do parágrafo, fica nesse alinhamento. Vamos fazer o inverso assim, ó. Ctrl V, Z, né, para voltar, ou aqui. Vamos de novo em parágrafo e vamos colocar primeira linha, deslocamento de meio centímetro. Ok. Então vamos fazer isso no outro parágrafo do seguinte modo. Então clica aqui. Vamos usar também meio centímetro. Só que vamos utilizar o deslocamento. Ok. Então aqui a gente tem um tipo de recuo e aqui o segundo tipo de recuo. Temos 2 parágrafos então aqui no nosso texto. Novamente aqui em parágrafo nós temos também o espaçamento. O espaçamento antes e o espaçamento depois.
que é por pontos. Vamos colocar aqui, ó, 12 pontos. E vamos ver como fica o nosso espaçamento aqui, ó. Então teve um espaçamento aqui em cima. Vamos ver na segunda linha como funciona esse espaçamento. Segunda linha não, segundo parágrafo, né? É que tem o antes e o depois. Vamos ver o antes. Olha lá, diminuiu. Vamos ver esse parágrafo aqui depois, que já está em 19 lá. Vamos supor, é muito espaço aqui entre um e outro, então eu vou diminuir. Diminuir para 12 aqui, por exemplo. Então diminuir o espaçamento entre parágrafos. Certo? Então, recapitulando o que você tem que fazer aqui. Você tem que colocar a visualização do texto em 120 por 5%. Você pode digitar também. Você tem que colocar esse primeiro parágrafo na configuração de parágrafo aqui, um recuo de meio centímetro na primeira linha. O espaçamento entre parágrafos de 12. E o segundo parágrafo, você vai fazer um alinhamento, fazer um recuo, deslocamento. Esse aqui é recuo de primeira linha, recuo de deslocamento. Correto? Outra coisa que você também tem que me entregar o texto, substituir a palavra caminho por estrada e substituir a palavra pedra por pedra em negrito. Então essas são as atividades da aula 4. Questão de localização de palavras, formatação de parágrafos e visualização de documentos. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima aula. Fui!